Muito bem, nós sabemos que o Senhor quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Isto é feito através da oração. Quando você lê a Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você está permitindo que o Espírito Santo fale ao seu coração as verdades eternas. As Escrituras nos dão a certeza, nos dão um caminho sólido para caminharmos, a certeza da verdade, a certeza da vontade do Senhor. Mas a Escritura se interpreta com a própria Escritura. É o Espírito Santo quem nos revela, quem nos mostra. E Ele nos mostra no Antigo e no Novo Testamento como ambos caminham juntos lado a lado, como cada livro da Bíblia que foi escrito durante 1500 anos, como eles são únicos, como que eles têm o mesmo autor, a mesma ênfase, o mesmo foco. A Bíblia nos mostra Deus vindo em busca do homem, criando o homem tendo se perdido no pecado, Deus vindo em busca do homem para resgatá-lo, para salvá-lo. Salvá-lo para quê? Para estar com Deus, para estar com o Senhor para sempre. Nós fomos feitos criaturas muito especiais do Senhor, para termos comunhão com Ele. E Deus nos fez a sua imagem e conforme a sua semelhança. Por isso, nós podemos ter esta comunhão com Deus. Por isso, Deus pode abrir o seu coração e nós podemos abrir o nosso coração para Ele. Deus fala conosco e podemos falar com o Senhor. Isto é orar. Mas a Bíblia vai nos falar algo sobre brecha. O que é brecha? O que a Bíblia fala sobre a brecha ou entrar na brecha? É algo muito interessante que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento nós vamos ter esta expressão, nós vamos ter este entendimento de orar entrando na brecha. Um tipo de oração, a oração de intercessão, a oração de tapar o muro, a oração de pedir em favor de alguém. Vamos ver o que isso significa? Abra sua Bíblia em Ezequiel 22, versículo 30. Está escrito assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. No contexto deste capítulo, Ezequiel está trazendo a palavra de Deus e ele contempla todo o povo de Israel. E ele contempla as classes, os príncipes, os sacerdotes, os profetas da sua época. E entre todos estes, a liderança do povo, Deus disse: eu procurei entre eles um que tapasse o muro, um que se colocasse na brecha, um que fosse intercessor, um que tivesse o coração limpo, puro, um que fosse santo, um que amasse de verdade e se colocasse como intercessor diante de mim em favor desta terra. Mas eu não achei ninguém, nem entre os príncipes, nem entre os sacerdotes, nem entre os profetas. Uau! Você fica pensando, meu Pai, entre as pessoas mais importantes, as pessoas que deveriam ser as mais santas, Deus não encontrou ninguém, porque a terra seria destruída. E realmente, Ele está falando a respeito de Jerusalém. Jerusalém foi destruída. Foi destruída no ano 72 da nossa era pelo general Tito, que depois se torna imperador de Roma. E o Senhor está falando aqui sobre a oração de intercessão. Eu procurei alguém que tapasse o muro. Eu procurei alguém que estivesse na brecha. Isto me faz lembrar uma história, quando eu era criança e lia sobre os heróis da humanidade, os heróis da fé, pessoas que fizeram atos heróicos maravilhosos. E eu me lembro da história de um menininho na Holanda,
de 8 anos de idade. Sabemos que Holanda, ali são chamados Países Baixos, eles fizeram diques segurando o mar, diques represando o mar para aumentar as suas terras. E aqueles diques, eles têm uma responsabilidade muito grande, porque se houver qualquer ruptura, vai haver inundação, vai haver destruição, vai haver morte. Então, aqueles diques, eles são observados e as pessoas que moram ali, eles são alertados a estarem sempre em constante vigilância quanto aos diques. E um menininho de 8 anos estava indo para a escola e o seu caminho, ele passava bem rente àqueles muros, àqueles diques. E certo dia, quando ele passa para ir para a escola, ele viu que havia um buraquinho pequenininho minando água, saindo água daquele buraquinho pequenininho. Então ele pôs a mãozinha dele ali e ficou esperando que alguém passasse para ajudá-lo. Mas não passou ninguém durante horas, horas, horas. As crianças foram para a escola, voltaram da escola e ele estava lá. E começou a anoitecer e a mãe então saiu em busca do seu filho e todos procurando o menino e o encontraram ali, com a mãozinha segurando aquele buraquinho do dique. E eles viram então a importância do que o menino fizera. Realmente ele não poderia ter se afastado dali. Realmente aquele buraquinho pequeno ia se alargando. E eles então consertaram aquela brecha e ele foi aclamado um herói. Um herói. Ele colocou-se na brecha. Ele pensou em todos os outros. Ele não pensou nele, eu tenho de ir para a escola. A minha mãe vai ficar brava comigo se eu não chegar logo em casa. Ele sabia, eu tenho de ficar aqui. Eu sou responsável pelas pessoas da minha cidade. Eu tenho de segurar esta brecha. Esta é a tarefa do intercessor. Deus procura pessoas para estarem na brecha. Pessoas que não têm a sua vida por preciosa. Pessoas que realmente saibam interceder, saibam amar. Nós hoje vivemos uma situação tão difícil no Brasil. Vemos o nosso país caindo no descrédito das nações. Vemos o nosso país nos envergonhando com atos de corrupção. Vemos o nosso país descendo numa marcha acelerada para destruição, para recessão, para problemas tão graves e tão fortes, até mesmo na saúde. Nós estamos vendo coisas tão terríveis acontecendo aqui. E o que fazer? Olhar o buraquinho minando água e não fazer nada? Olhar o que está acontecendo, a grande brecha, o grande buraco e não fazer nada? Não, nós precisamos orar. Nós fomos chamados para orar como igreja do Senhor. Convocamos neste ano de 2016 a todos os gideões para se colocarem na brecha pelo Brasil. Estamos fazendo um jejum até 31 de dezembro, um jejum parcial, é claro, tirando alguma coisa que nos é muito preciosa, que gostamos muito, que nos faz muita falta, orando até o final do ano pelo Brasil, para que nós possamos ter tempos melhores, ver melhorar a nossa economia. Deus procurou um homem, procurou entre os príncipes e não achou. Procurou entre os sacerdotes e não achou. Procurou entre os profetas e não achou, para que ele não destruísse a cidade. O Senhor está procurando hoje para não destruir o Brasil, para que não venha sobre o Brasil a avalanche de juízo que está para vir por causa do pecado da igreja, do povo, da nação, dos políticos. Nós precisamos orar. Nós vamos ver aqui, quando Jesus fala também sobre isso, aqui no Novo Testamento, em Marcos capítulo 14, 37 e 38, Jesus diz assim: voltando, achou-os dormindo, e Jesus disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora?
vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus chamou seus discípulos para um momento muito especial. É muito interessante que tapar a brecha é sempre em momentos especiais, momentos cruciais na história de um povo, na história de uma família, na história de uma pessoa. Jesus havia instituído a ceia, havia comido a Páscoa com os discípulos, e Jesus, depois de cantarem um hino, atravessou o Vale de Cedron, subiu o Monte das Oliveiras. Logo ali no pé do Monte das Oliveiras havia um jardim. Jardim aqui na Bíblia não é um jardim de flores, pode até ter flores, mas o jardim é um pomar. É um pomar onde haveria um lagar, onde haveria árvores frutíferas, um lugar aprazível, um lugar com bancos, um lugar gostoso de estar, um lugar com água, com poço, um lugar bem cuidado. E Jesus então chega naquele jardim chamado o Jardim do Getsemani, ou do Getsemane, o lugar da prensa no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras tem esse nome exatamente por causa das oliveiras, todinho plantado. A oliveira ela é praticamente nativa em Israel. Ela nasce com muita facilidade nas terras de Israel, principalmente da Judeia. E então Jesus chega naquele horto, Jesus chega ali no jardim do Getsemane. E os discípulos logo já procuram um lugarzinho, Jesus sempre ia ali para orar, eles procuram o seu lugar de descanso, cada um já tinha o seu lugarzinho especial. E ele chama 3, Pedro, Tiago, João, venham comigo. E Jesus afasta-se um pouquinho dos discípulos, talvez no lugar onde ele está acostumado a orar também. E ele diz para os 3, fiquem aqui, vigiem comigo, se ponham na brecha comigo, se coloquem de vigia comigo, vigiai comigo. Enquanto eu oro, eu preciso de vocês, O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui, vigiem comigo. Um pedido muito especial de alguém tão forte. Um pedido muito especial de alguém que, em todo o restante aqui da história, nós não vamos ver Jesus pedindo nada para si, absolutamente nada. E agora ele diz, fiquem comigo. Por que Jesus dizia isto? Por que ele precisava disto? Ele precisava porque, como homem, ele iria passar por um esmagar ali na cruz, um receber em seu corpo o pecado da humanidade, o castigo de todo o pecado da humanidade, Jesus estaria experimentando. Jesus então diz, fiquem comigo, vigiem comigo, orem comigo, fiquem comigo. E a Bíblia nos diz que os 3 dormiram. Dormiram, não ficaram na brecha, não intercederam, não compreenderam a seriedade daquele momento e dormiram. Jesus volta a segunda vez, depois de orar, Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Seja feita a tua vontade e não a minha. E Jesus então se levanta e os discípulos estão dormindo. Ele os acorda, gente, por favor, orem comigo. Eu preciso de vocês, eu preciso que vocês intercedam. O espírito está pronto, a carne é fraca. Orem comigo, vigiem comigo. Nós sabemos que todos nós passamos por momentos difíceis. E como é importante a intercessão, orar uns pelos outros, sustentar uns aos outros, como é importante. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele escreve, orem por mim,
Orem por mim, para que me seja dada ousadia para pregar a palavra, porque a perseguição é muito forte. A morte aí está, o martírio, as chicotadas, a prisão, o escárnio, o apedrejamento, o deboche. Orem por mim, eu preciso de oração. Eu preciso de oração. Nós precisamos orar uns pelos outros. Isto é estar na brecha. Isto Deus procura pessoas que estejam na brecha. Jesus, entre os 12, Ele separou 3. Fiquem na brecha. Talvez eles comeram muito na ceia. Talvez eles beberam muito vinho, não sei. Talvez estivessem com muito sono, mas ali estavam com uma tarefa. E se você está com muito sono, quando levanta para orar, então ore andando. Ore falando em voz alta, ore marchando, ore com a janela aberta, contemplando o céu, as estrelas. Se você dorme quando fecha os olhos para orar, ajoelhado na beira da cama, ore andando, para que você não durma, mas não deixe de orar e ponha desculpa no sono. Eles puseram desculpa no sono. João escreve dizendo: seus olhos estavam pesados de sono. Pesados. Mas se eles estivessem em pé ao lado de Jesus, se eles estivessem marchando ali de um lado para o outro, se eles estivessem de mãos erguidas, se eles estivessem batendo palmas, se eles estivessem cumprindo o propósito, não dormiriam. Por 3 vezes, Jesus os chamou. Na terceira vez, Jesus disse: acordem, acordem, Pedro, Tiago, João, acordem. O traidor se aproxima, mas Jesus chamou a atenção de Pedro, o mais velho, o líder. Ele disse: Pedro, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Nenhuma hora. 1 hora é o tempo mínimo para você entrar e mergulhar nesta comunhão profunda com Deus, mergulhar em intimidade com Deus, permitir que Deus te fale. Que gostoso quando você separa 1 hora na madrugada, antes de começar o seu dia, antes de levantar e ir para a mesa, tomar o café, levantar e ir para a sala, ler a palavra, orar, adorar, falar com o Senhor. Nem 1 hora, nem 1 hora pudestes velar comigo. Jesus, naquele momento, Ele estava pedindo: intercedam, orem, orem, intercedam. A importância da intercessão. A intercessão traz paz. A intercessão traz salvação, libertação, livramento. A intercessão afasta o juízo de Deus. A intercessão cobre e protege. Nós fomos chamados para ser intercessores. Nós temos o ofício sacerdotal e ser sacerdote é apresentar o povo a Deus. Como? Em oração. Ser sacerdote é ser um intercessor. Você tem de ser um sacerdote do seu lar, interceder por sua família. Você ora todo dia pela sua família. Você cita diante de Deus o nome da sua esposa ou do seu marido, o nome dos seus filhos, dos seus genros, noras, dos netos, seja quem for, a sua família, seus pais, seus irmãos, seus parentes. Somos intercessores e a nossa oração tem muito poder, tem eficácia. Estamos aprendendo a orar com a Bíblia e o Senhor nos diz: eu procurei alguém. Deus está procurando você, a mim, para nós sermos intercessores. Às vezes ficamos olhando as notícias nos jornais e ficamos com o coração apertadinho de ver o Estado Islâmico, muçulmanos matando cristãos, homens-bomba explodindo daqui e dali, tantos mortos, terremotos. E o que fazemos? Podemos orar. Podemos orar. Ore pelos que sobreviveram. Ore pelas famílias enlutadas. Ore por esses algozes, esses carrascos que têm matado as pessoas tão friamente. São corações que precisam de Cristo e de amor e de arrependimento e de perdão. Ore, ore.
Não vamos ter as respostas aqui, mas lá as teremos. Porque deve ser muito duro para Pedro, Tiago e João ouvir isso de Jesus. Puxa, vocês não puderam ficar nem uma hora comigo. Agora passou. Agora não adianta mais. Agora o traidor se aproxima. Vamos, levantem-se. Agora eu vou ser preso. Daqui a pouco, torturado. Um pouco mais é a cruz. Agora não adianta mais orar. Levantem-se. Agora é o tempo. O Senhor nos chama para entrar na brecha, na intercessão. A brecha, então, descrita por Ezequiel, no versículo 31 diz: por isso, porque eu não achei ninguém para colocar na brecha, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. A intercessão pode livrar do juízo. Nosso país tem vivido situação dificílima, mas a nossa oração pode livrar o nosso país. A minha oração, a sua oração, unindo a oração do povo de Deus, orar com entendimento, orar no poder do Espírito Santo, para que as coisas mudem. Nós oramos no período da Copa do Mundo e nós vimos a resposta. Tudo que estava proposto, tudo que estava sendo arquitetado nas trevas, de desordem, de anarquia, de quebrar, de atrapalhar, não aconteceu. Não aconteceu porque o povo de Deus orou. Nós acionamos os gideões nos estádios, nos pontos estratégicos da cidade e oramos. Agora, nós vamos ter as Olimpíadas, é necessário orar, é necessário estar na brecha, é necessário interceder, é necessário estar na presença do Senhor. E você pode estar na brecha da oração. Você deve ser um intercessor, você deve levantar grupos de oração, você deve levantar a sua família para interceder, para estar na brecha pelo nosso país. Vimos então em Ezequiel, mas aqui em Neemias também fala de uma brecha. Vamos ver a brecha que ele diz? Em Neemias capítulo 6, versículo 1 está escrito: tendo Sambalate, Tobias, Gesem o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, tendo ouvido isto, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha sido posto ainda portas nos portais. Os inimigos de Israel ouviram que não havia mais brecha. Por que não havia brecha mais? Porque Neemias e as famílias que ele convocou levantaram o muro, construíram, reedificaram, pegaram as pedras queimadas, pegaram aquelas grandes pedras e as colocaram no lugar. Foram refazendo as muralhas de Jerusalém. Foram removendo o opróbrio, a vergonha do povo de Israel, a cidade queimada e seus muros derribados. É tão lindo saber que Neemias convocou o povo e não tinha, naquela época não tinha os tratores, não tinha escavadeira, não tinha guindaste, não tinha o que nós temos na tecnologia de hoje para grandes construções. Tinha a força do povo, a força dos burros, dos animais de carga, tinha a força dos troncos, a inteligência humana e o principal, a bênção de Deus. E com isto, Neemias reconstrói os muros em apenas 52 dias. Sabe o que é 52 dias? Menos de 2 meses. Menos de 2 meses, eles restauraram todo o muro, toda a muralha de Jerusalém e colocaram suas portas e ferrolhos. Aqui ele está dizendo, o inimigo ouviu dizer que não havia brecha. E o inimigo não tinha como entrar agora. O inimigo não tinha poder agora. Enquanto eles estavam construindo, o inimigo estava ali atiçando, estava ali tentando trazer palavras de desânimo. Mas Neemias não baixou guarda,
não deu atenção às palavras dos inimigos e continuou na construção. E é isso que nós temos de fazer. Você que é o intercessor, não pode dar ouvidos ao que o inimigo diz, não pode abaixar a guarda, não pode ouvir o que ele diz e trazer preguiça, e trazer sono, e trazer confusão, e trazer cansaço. Você deve manter a guarda. Você que é Gideão, que um dia foi ungido para ser um Gideão, um intercessor, não deixe seu posto, não deixe a torre vazia, vá em frente, tape a brecha, levante os muros, reconstruindo aquilo que está caído. O Senhor envia ajuda sobrenatural e tudo é feito. Vemos então que a brecha, ela vai falar de abertura no muro, um buraco, uma interrupção, uma ruptura. Deus não pode abençoar o nosso país, cheio de brechas, de buracos, corrupção, prostituição, idolatria, mentira, vaidade, orgulho. Nós temos de orar com arrependimento. Primeiro, pessoal. Depois, como família. Depois, como igreja. Depois, como cidade, estado, nação. Para que o Senhor possa olhar para nós e possa nos abençoar como nação. Brecha, oração, brecha, estar na brecha, cobrir a brecha, fechar brechas, reconstruindo, colocando o que está caído no lugar, arrumando o que está estragado, acertando as coisas. Portanto, acerte a sua vida. Peça perdão, arrependa-se, o que está errado, coloque no lugar. Acerte com a esposa, acerte com os filhos, acerte com os pais, acerte com os vizinhos, com os patrões, com os empregados. Tenha o coração limpo para estar na presença de Deus e se colocar na brecha. Vamos nos colocar na brecha agora? Vamos orar? Quem sabe você nem é um intercessor ainda, mas quer Jesus como seu Senhor e Salvador. Vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti, te suplico perdão para os meus pecados, a limpeza, a santidade da minha vida. Perdoa-me, Senhor. Lava o meu coração. Dá-me um coração puro diante de Ti, perfeito na Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser Teu, hoje e para sempre. Pai, as pessoas que nos assistem e que são intercessores, mas não estão cumprindo o seu chamado, ou estão tendo tantas lutas, tantas dificuldades, alcança-os agora com a Tua bênção. Liberta de todo peso, de tudo aquilo, ó Deus, que possa estar impedindo de abrirem os olhos, de não terem sono como os discípulos, mas de poderem interceder. E que nós possamos realmente, com toda a força, com todo o poder, interceder pelo nosso país, pela nossa pátria. Levanta os intercessores, dá-lhes um novo ânimo, um novo gás, dá-lhes um renovo espiritual, para que possamos ver o Brasil abençoado, liberto, livre, próspero, feliz, para a glória do Teu nome. Abençoe cada pessoa que nos assiste, cada lar, cada família, dando a Tua bênção, Tua paz, Teu amor e o entendimento da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.